Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. Sexta-feira, dia 1º de maio, iniciando este mês para nós tão forte, um mês mariano, peçamos a intercessão de Nossa Senhora como discípulo fiel, que nos ajude a fazer a experiência pascal, experiência do reconhecimento e vivência com o ressuscitado Cristo Jesus. Por isso, meditemos hoje o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos 52 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Jesus faz 3 afirmações capitais, como são: que se deve comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, que se não se comunga, não se pode ter vida, e que esta vida é a vida eterna, e é a condição para a ressurreição. Não há nada no Evangelho tão claro, tão rotundo e tão definitivo como estas afirmações de Jesus. Não sempre os católicos estamos à altura do que merece a Eucaristia. Às vezes se pretende viver sem as condições de vida assinaladas por Jesus e, contudo, como tem escrito São João Paulo II, a Eucaristia é um dom demasiado grande para admitir ambiguidades e reduções. Repito, a Eucaristia é um dom demasiado grande para admitir ambiguidades e reduções. Comer para viver. Comer a carne do Filho do Homem para viver como Filho do Homem. Este comer se chama comunhão. É um comer, e dizemos comer para que fique clara a necessidade de assimilação, da identificação com Jesus. Comunga-se para manter a união, para pensar como Ele, para falar como Ele, para amar como Ele. Aos cristãos fazia-nos falta a encíclica Eucaristia de São João Paulo II. A Igreja vive da Eucaristia é uma encíclica apaixonada. É um fogo porque a Eucaristia é ardente. Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer. Dizia Jesus ao entardecer da quarta-feira santa: temos de recuperar o fervor eucarístico. Nenhuma outra religião tem uma iniciativa semelhante. É Deus que entra no coração do homem para estabelecer aí uma relação misteriosa de amor. E desde aí se constrói a Igreja e se faz parte do dinamismo apostólico e eclesiástico da Eucaristia. Estamos tocando a entranha mesma do mistério, como Tomás que apalpava as feridas de Cristo ressuscitado. Os cristãos, nós cristãos, teremos de
revisar a nossa fidelidade ao fato eucarístico, tal como Cristo tem revelado e a Igreja nos propõe. E temos de voltar a viver a ternura para a Eucaristia, genuflexões pausadas e bem feitas, incremento do número de comunhões espirituais, adorações, momentos de orações, e a partir da Eucaristia, os homens nos aparecerão sagrados, tal como são, e lhes serviremos com uma renovada ternura. O ensinamento de Jesus quanto a comer sua carne e beber seu sangue foi difícil de entender, tanto para seus discípulos quanto para seus adversários. O perigo principal consistiu em tomar as suas palavras em sentido puramente material, numa evidência deturpada de seu real significado. Acostumadas a celebrar a Eucaristia, as comunidades cristãs interpretavam as palavras do Mestre no contexto de fé, entendendo-as no sentido espiritual de comunhão com Jesus, simbolizado no pão e no vinho consagrados. Os verbos comer e beber apontam para a experiência de assimilação de Jesus, sua pessoa e seu projeto de vida por parte dos discípulos. Assim como o alimento e a bebida, ao serem ingeridos, passam a fazer parte do corpo físico de quem o consumiu, o mesmo deve acontecer com quem adere a Jesus. Toda a existência do discípulo tende a ficar permeada pelo Senhor, com o qual entrou em comunhão. Os vocabulários comer e beber indicam totalidade do ser humano. Receber o corpo e o sangue do Senhor significa entrar em comunhão com tudo quanto Ele é, sua humanidade, mas também a sua divindade, de forma que todo ser do discípulo se deixe tomar por Ele, comungar para nos tornar também daquilo que nós comungamos. Por isso que a vida cristã exige de nós um plus, um passo a mais, deixar-se transformar por aquele que nos alimenta, Cristo Jesus. Todos um feliz e abençoado dia, final de semana na graça de Deus e um mês de maio abençoado. Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece.